Olá, esse vídeo é dirigido aos alunos do segundo ano de Direito Matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba. Olá, meus amores! Esse vídeo não tem por objetivo trazer um conteúdo novo, mas nós pretendemos fazer uma pequena revisão daquilo que já foi visto desde o início do ano nas aulas presenciais. Nós estamos estudando o direito das obrigações e nós já vimos em aula presencial e mandei material para vocês o que significa obrigação. Obrigação é um vínculo jurídico entre o credor e devedor, em que o credor tem o direito de exigir o cumprimento de determinada obrigação por parte do devedor e o devedor tem o dever, o ônus de cumprir essa obrigação anteriormente pactuada. E o direito das obrigações é um conjunto de regras, de normas aplicáveis a essa relação jurídica. As obrigações, elas têm começo, têm a duração e ela necessariamente precisa se extinguir, seja pelo cumprimento voluntário ou seja por outras formas de cumprimento que nós veremos nas aulas do segundo bimestre, ok? E nós vimos uma classificação geral dessas obrigações. Nós vimos que existem várias espécies de obrigações, as obrigações positivas, negativas, e houve um material que eu mandei para vocês, que começa com esse direito civil, obrigações e contratos, e nesse material a gente falou tudo sobre as espécies de obrigação e nós vimos também um material da classificação das obrigações, ok? E aí, nesse material, no primeiro apostila que eu mandei para vocês, em uma aula, nós tivemos várias aulas presenciais sobre esse assunto, sobre a teoria geral das obrigações, e nós vimos quais são os elementos da relação jurídica obrigacional. Nós vimos que temos o elemento subjetivo, que é composto por pessoas, pelo credor e o devedor, ou credores e devedores, né? Essa relação jurídica necessariamente precisa ter o polo ativo e o passivo. O polo ativo é composto por credor ou credores, aquele que tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação, e o polo passivo, que são os devedores ou o devedor, que são aqueles que são obrigados ou é obrigado a cumprir uma obrigação anteriormente pactuada, certo? Nem sempre essas obrigações vêm por contrato. Nós vimos as fontes das obrigações podem ser não pactuadas, são originadas pela lei, né? E essa lei, ela tem várias formas dela se distribuir. O contrato, ele é regulado por lei também, mas é um vínculo que as pessoas compõem por vontade, não pela lei, certo? Depois, se vocês derem uma olhadinha lá na apostila, as várias fontes das obrigações, tá? E esses elementos que nós estávamos falando, os elementos subjetivos, e temos os elementos objetivos ou objetivo. Esse elemento objetivo é o objeto, a prestação, o que é que o credor pode exigir do devedor e o devedor deve necessariamente cumprir. Então, que objeto é esse? Nós vimos que tem o objeto imediato ou direto, que são as obrigações, por exemplo, de fazer, de não fazer, de dar, de entregar, né? Dar, entregar, restituir, obrigações de fazer e não fazer. Essas são as obrigações que a gente diz que são diretas ou imediatas. Quando a gente vê esses verbos que visualizam as obrigações, por exemplo, dar, a gente faz uma pergunta: dar o quê? Esse o que, a resposta para esse o que, nós dizemos que são o elemento objetivo imediato ou indireto. Então, dar um carro, restituir uma casa, um relógio, são várias possibilidades. A obrigação de fazer, por exemplo, que é o objeto imediato ou direto, pode fazer o quê? Fazer um bolo, construir uma casa, levantar um muro, um cerimonial, né? Então aí essas respostas compõem o objeto imediato ou indireto, ok?
Então, nós vimos também que o outro elemento da relação jurídica, o elemento ideal, é o vínculo jurídico que se forma em torno do elemento subjetivo e o elemento objetivo. É aquela obrigação que você tem, necessariamente se forma quando o vínculo jurídico é estabelecido. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa apostila, que é a primeira apostila que eu mandei para vocês, que tem tudo discriminado sobre esses elementos da relação jurídica obrigacional, certo? Depois, nós gostaria de falar com vocês sobre essas obrigações positivas. As obrigações de dar ou entregar, restituir, e as obrigações de fazer, de não fazer, né? Nós já vimos também as obrigações alternativas e nós vimos várias espécies de obrigação. No primeiro momento, eu gostaria de ajudá-los a estudar, tá? É muito simples a gente pensar o que significa uma obrigação de dar, né? Quando o credor, ele pode exigir, por um vínculo jurídico anterior, a entrega, por exemplo, de uma casa que ele comprou. E o devedor tem a obrigação de entregar essa casa. Poderia ser obrigação de entregar dinheiro, poderia ser obrigação de dar um carro, mas muito simples esse conceito. Agora a questão é, o que acontece quando há uma perda dessas obrigações, né? O que acontece quando essas obrigações são deterioradas, o objeto imediato ou direto deteriora-se. Então a questão é, a gente gostaria de ajudá-los a estudar. Primeiro, nós vamos ver as obrigações de dar coisa, poderia ser coisa certa ou incerta. Nós já vimos que a obrigação de coisa certa é aquela que é individualizada. Nós sabemos exatamente a natureza da coisa, a quantidade e as especificidades dessa coisa, ela é determinada. As obrigações de dar coisa incerta, ela é apenas individualizada pelo gênero, né, e a quantidade, mas não se sabe a espécie, é preciso individualizá-las, certo? E a gente já viu que nessas obrigações de dar coisa incerta, primeiro precisa ser individualizada antes de verificar a questão de perda ou deterioração. Porque antes de individualizar a coisa, o objeto, não se fala em perda ou perecimento. Perda e perecimento é a mesma coisa, ou deterioração dessa coisa. Necessário se faz individualizá-la. E aí o Código Civil, ele estipula que se não houver nenhum contrato, uma convenção anterior, quem é obrigado a entregar essa coisa, quem tem o direito, ou melhor, de escolher essa coisa é o devedor. Poderia ser pactuado diferente? Poderia, mas era necessário que estivesse previsto em contrato anterior. Não havendo disposição contratual, aquele que tem o direito de escolher a coisa incerta para ficar totalmente individualizada, tornar-se uma obrigação de entrega de coisa certa, é o devedor. Mas o código está no artigo 244 do Código Civil. Ocorre que essa escolha, ela não poderá ser escolhida nem a pior e nem a melhor, né? É preciso que haja um equilíbrio, um meio termo, né? E sendo omisso o contrato, a escolha vai ser pelo devedor, que então deverá fazer a escolha média da coisa. Se houver conflito entre os dois, aí parte para o Poder Judiciário, cabendo ao juiz mediante um devido processo legal. Quando a coisa se torna individualizada, é feita a escolha, acabou-se o conflito, aí, individualizada a coisa, as regras partem para a coisa certa. Então, eu gostaria que vocês pensassem sempre, se a coisa perder, o que acontece? Se ela deu uma perda total ou foi uma perda parcial, quais são as regras? Então, para estudar as obrigações de dar, é preciso fazer essas perguntas. A coisa se perdeu antes da tradição ou antes da entrega da coisa? Ou ela foi uma perda total ou foi uma perda parcial?
essa perda se deu por culpa do devedor, ou seja, aquele que era obrigado a entregar ou restituir a coisa, foi culpa dele, a perda? Ou se foi sem culpa? Então a gente levanta no nosso raciocínio assim: perda total, perda parcial, que é a deterioração. A coisa estragou, mas ainda ela subsiste. Se essa coisa se perdeu totalmente, foi por culpa do devedor ou sem culpa do devedor? Quais são as regras? Se essa coisa deteriorou, estragou, ela ficou não como era antes, inicialmente, houve um estrago na coisa, esse estrago se deu por culpa do devedor ou sem culpa do devedor? Então, para estudar as regras, a gente precisa fazer essas perguntas. Se você tem um problema para resolver, se você é advogado, você está atendendo seu cliente e ele vem reclamar e gostaria de ajuizar uma ação por uma situação dessa, a gente precisa perguntar: perdeu tudo? Deu perda total? Ou apenas deteriorou? Essa perda total se deu por culpa do devedor ou foi sem culpa? Foi um caso fortuito, uma força maior? Foi algo que estava além das forças do devedor? Ele não tinha como. Porque se foi por culpa, a gente precisa ver se foi negligência, se foi imperícia, mas é por culpa, certo? Então, aí nós gostaríamos de saber quais são as regras aplicáveis a cada situação. Nós também temos as obrigações de fazer e não fazer. Essas obrigações de fazer, para a gente estudar se o objeto, fazer o quê? O objeto imediato ou indireto, a coisa a ser feita, deixou de fazer, era uma obrigação fungível ou infungível. O que quer dizer fungível? Apesar de estar discriminado quem é o devedor, quem era obrigado a fazer a coisa, quem era o polo passivo da relação jurídica, ele deixou de fazer essa coisa. Foi por culpa dele? Ou foi sem culpa dele? Ou essa coisa poderia ser feita por uma outra pessoa? É fungível? Se é fungível, significa que um terceiro fora da relação jurídica podia fazer às custas do devedor. Então, essa fungibilidade dessa obrigação significa que se aquele que era obrigado a fazer o terceiro não o faz, era uma coisa possível de outra pessoa fazer, de um terceiro? Se a obrigação de fazer for infungível, que a gente fala de natureza personalíssima, somente aquele devedor podia cumprir. Por exemplo, se eu contrato um artista famoso para pintar o meu retrato, é aquele, ninguém mais poderia fazer. Se eu contrato um cirurgião plástico, especialista em fazer uma plástica de nariz, é só ele que poderia fazer, eu não posso substituí-lo. Agora, se eu contrato um pedreiro para fazer uma calçada na minha casa e por alguma razão ele não cumpre, eu poderia contratar um outro pedreiro, que é um terceiro em relação jurídica, para fazer essa obra? Então ela é fungível, certo? Então, quando formos estudar as obrigações de fazer e não fazer, a gente precisa fazer essas perguntas. É fungível ou infungível? Ele deixou de fazer por culpa dele, porque ele não quis, foi uma recusa voluntária, ou porque não era por culpa dele. Por exemplo, um cantor que eu contrato para abrilhantar uma festa das minhas bodas de ouro, e ele fica gripado e rouco, afônico. Ou onde ele deve vir, houve uma greve geral de caminhoneiros, é impossível de passar. Ou se ele vinha de avião e os aeroportos estão fechados. Então a culpa não é dele, Nesse caso da coronavírus em que estamos vivendo, se ele vai fazer um show e nós estamos impedidos de aglomeração de pessoas, é por culpa dele? Não é. Agora, se há uma recusa pela vontade dele de não fazer, a gente precisa ver, é infungível, esse cantor então vai resolver como? Perdas e danos. E aí nós vamos passar para aquela aula que eu passei para vocês. Gostaria que vocês reportassem um vídeo que eu gravei e enviei para vocês sobre obrigações de fazer e não fazer.
Eu só estou dando um destaque para as perguntas que vocês precisam fazer na hora de solucionar um probleminha. E se as obrigações for de não fazer, é uma obrigação negativa, em que o devedor deve abster-se de fazer da coisa por lei ou por convenção, por contrato. Essa abstenção, ele fez, ele não podia fazer, mas ele fez. Ele não podia agir, ele agiu, né? A gente precisa saber se foi por culpa dele ou sem culpa dele. Então, imagine uma obrigação de não fazer, que era não, por lei, eu não posso construir acima no muro que faz divisa com meu vizinho. E eu fiz. Eu fiz por vontade própria, foi por culpa. Ou se existe uma determinação da lei que obriga eu a fazer esse muro dessa forma ou construir sobre esse muro, aí não é culpa. Eu preciso fazer essas perguntas, tá? Nas obrigações de não fazer, se é por culpa, se é sem culpa. Por exemplo, um contrato em que eu trabalho com uma empresa e eu preciso guardar sigilo industrial daquele produto, eu não posso divulgar, né? E aí, se porventura eu divulgo esse segredo, era uma obrigação de não fazer e eu descumpri fazendo, como é que o credor dessa obrigação vai solucionar isso aí? Aí vai ver, é por culpa, é porque eu quis divulgar? Ou se meu filho foi sequestrado e eu recebi uma ligação na madrugada e ele falou, você divulga esse segredo industrial ou seu filho morre. Então a gente precisa fazer essas perguntas. Eu estou sendo muito repetitiva, mas é porque eu gostaria que vocês aprendessem a estudar nessas situações, tá? Então sempre que vocês forem estudar, gostaria que vocês fizessem essas perguntas dessas obrigações, tá? Aí nós temos as obrigações alternativas, as obrigações divisíveis e indivisíveis. Todas essas obrigações eu gravei vídeo, tá? Para vocês reverem, estudarem. Eu mandei material. Uma das obrigações, que era a primeira, não tem vídeo, que é as obrigações de dar. É a primeira. Quando você abre o seu Código Civil, no direito das obrigações, no artigo, começando pelo artigo 283, que começa a parte especial do Código Civil, está? Direito das obrigações. Começa com obrigações de dar coisa. Essa aula, eu gastei 4 aulas para falar sobre ela. Porque a gente sabe que cada encontro nosso, nós temos 2 aulas, né? Então, não tem vídeo gravado. Eu vou gravar um vídeo agora e vou enviar para vocês com essas explicações da obrigação de dar coisa certa, coisa incerta, tá? Eu fiz uma pequena introdução nesse vídeo. Uma outra situação que eu gostaria de falar agora nesse vídeo com vocês são sobre as obrigações Procter-Hain, né? Nós vimos nas primeiras aulas que o direito das coisas é distinto do direito das obrigações, porque o direito das coisas, além de tantas outras distinções, ela se refere a um vínculo jurídico que uma pessoa tem com uma coisa, ou seja, propriedade, seja posse, seja nessa posse, aluguel, né? Eu tenho um vínculo jurídico com uma casa. Qual vínculo? Eu sou proprietário dessa casa. Então as regras são totalmente diferentes do direito às obrigações. Eu tenho um vínculo jurídico com essa casa como inquilino. Eu aluguei essa casa, estou na posse dessa casa, né? Então, esses direitos das coisas, as regras são desvinculadas, é outro tipo de direito. Mas as obrigações Procter-Hain ou in-rem, obter-rem, a minha obrigação surge por conta de um vínculo que eu tenho com a casa, né? Então, por conta do vínculo que eu tenho com uma coisa, seja de propriedade, seja de posse ou de detenção, surge um direito jurídico obrigacional. Exemplo, eu sou proprietária de uma casa, é direito das coisas. Mas por conta de eu ser proprietária dessa casa, surge um direito obrigacional de eu pagar tributo, né? Eu sou devedora do município para pagar IPTU. Né? Então, a relação jurídica obrigacional entre eu e o município.
tá? Se eu tenho uma propriedade de um carro, é direito das coisas, não tem nada a ver. Eu não tenho uma relação jurídica com o carro obrigacional. Eu não sou credora nem devedora desse carro, sou proprietária. Mas pelo fato de eu ter um vínculo com a coisa, o direito das coisas, res, coisa, surge uma relação jurídica obrigacional, que eu sou obrigada a pagar o IPVA para o Estado. Então, eu sou devedora do Estado, né? O Estado é meu credor desse tributo. Mas de onde surgiu? Surgiu porque anteriormente eu tinha um vínculo com uma coisa. Então, é uma obrigação mista, também chamada ambulatória, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo ainda, tá? Nós podemos falar ainda nesse vídeo sobre alguns princípios dessas obrigações de dar. Por exemplo, o princípio que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Está no artigo 330. Então, imagine que eu tenho uma obrigação de dar e eu não posso obrigar o credor, eu sou devedora, eu não posso obrigar o credor a receber coisa distinta daquilo que foi convencionada, ainda que ela for mais valiosa. Imagine, eu tenho um Fusquinha e eu vendi esse Fusca para entregar num tempo futuro, tá? E quando aproxima-se da data da entrega desse Fusca que foi alienado, que foi vendido, eu começo a sentir uma tristeza, porque esse Fusca eu comprei quando era solteira, é um bem de família, criei meus filhos com esse Fusca, tal. E eu penso o seguinte, eu vou entregar para o credor um carro que ainda está em linha, vou entregar meu Corolla. Ele é mais valioso, ele está em linha, tem avaliado num preço mais alto, e ele não é obrigado a pegar. Então, o credor não é obrigado a receber uma prestação distinta, ainda que mais valiosa. Ele não é obrigado, mas a gente vai pensar que nós estamos falando de direito disponível, nesse caso. Se ele quiser, né, ele pode convencionar isso, ele pode aceitar, mas não é obrigado, eu não posso forçá-lo a receber alguma coisa distinta. E também tem o princípio de que o acessório segue o principal, que está no artigo 233. Se a coisa tem um acessório, porque a gente sabe que o principal é aquele que tem vida própria, né? Ele independe de um acessório. O acessório é aquele que é vinculado a uma coisa, sem estar vinculado, ele deixa de existência. Então, essa coisa de acessório pode ser fruto, né? Uma benfeitoria. Aí vocês têm que reportar o estudo lá do primeiro ano, que vocês estudaram todas as classificações de bens e estudaram acessório. Mas na minha apostila tem. A questão é que nós vamos estudar no próximo vídeo das obrigações de dar, essa coisa perder totalmente ou ela é uma perda parcial, deteriorou. O que acontece? Quais são as regras? Quem deve suportar? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre obrigações de dar, que já foi falado muito em sala de aula, mas para vocês fazerem uma revisão, ok?